Então eu queria convidar os irmãos para meditar no texto da Bíblia Sagrada que está no livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11 e versículo de número 12, que nos diz assim: Êxodo, capítulo 12, versículo 11 e 12 diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos, eu quero trazer uma rápida reflexão desse texto para a gente vermos a importância da Páscoa, como que devemos comemorar a Páscoa. E esse texto da Bíblia Sagrada está nos revelando quando o Senhor deu a Moisés a responsabilidade de tirar o povo de Israel do Egito. Se retornarmos a alguns versículos, capítulo 3 mais ou menos do Êxodo, nós vamos ver Deus aparecendo para Moisés quando ele estava tomando conta das ovelhas do seu sogro, e o Senhor apareceu em forma de uma tocha de fogo na sarça. O texto diz que o fogo estava aceso, mas a sarça não era consumida. E quando Moisés olha para a direção da sarça, o Senhor começa a falar para ele. E o Senhor diz que o Senhor estava vendo o sofrimento do seu povo lá no Egito, que o Senhor havia atentado para o clamor do seu povo. Deus havia voltado a sua atenção para o pedido, para o socorro do povo de Israel, porque eles não estavam mais suportando de estar como escravo na terra do Egito. E Deus disse que o clamor dele havia chegado até o Senhor. E Deus dá essa responsabilidade a Moisés, de ir até o Egito e levar mensagem para Faraó e dizer que o Senhor havia mandado para que ele liberasse o povo de Israel. E era a ordem de Deus de tirar o povo daquela terra da escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel. Promessa essa que o Senhor havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que ia levar o seu povo para uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. E os irmãos conhecem a história que Faraó endureceu o coração, o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não queria de maneira alguma liberar o povo de Israel, a ponto que Deus mandou as pragas para o Egito para castigar a terra do Egito e mostrar para Faraó quem era o Senhor. E uma das últimas pragas que Deus havia prometido de enviar para a terra do Egito era o anjo da morte. E antes disso o Senhor falou com Moisés, no versículo 1 do capítulo 12,
Diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, estes vos serão primeiros dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E vocês vão guardar eles. No 10º dia vocês guardam, vocês separam. E quando for no 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E depois que vocês sacrificar esse cordeiro, vocês vão tomar o sangue deste cordeiro e pô-lo-ão ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite não comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça, os pés, nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis também no fogo. Aí o Senhor diz: assim vocês comam, como com os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o cajado na mão, e comam apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Então, meus queridos, aprendemos que a comemoração da Páscoa para os judeus é uma comemoração como se fosse o dia da independência de um país. Israel, eles comemoram a Páscoa lembrando, trazendo à memória quando o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito. Porque o Senhor disse: vocês pegam o sangue do cordeiro e ungem os umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo vai passar na terra do Egito, e toda casa que ele passar e tiver a marca do sangue, ele vai passar de largo, ele vai passar por cima. Por isso o significado da palavra Páscoa quer dizer passar de largo, passar por cima. A casa que tiver a marca do sangue, o primogênito não será atingido, não será morto, mas essa casa será livre, será protegida. E assim aconteceu. Quando foi no outro dia pela manhã, todo primogênito do Egito que não tinha marca do sangue nos umbrais da porta, os primogênitos amanheceram todos mortos. E Faraó ficou muito furioso e liberou o povo de Israel. Por isso que o Senhor disse: olha, vocês comam, mas com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o cajado na mão, e comam apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Então Israel comemora esse dia, este evento, o momento em que o Senhor libertou Israel da terra da escravidão, da terra do Egito. O Senhor pediu que eles colocassem como estatuto perpétuo para toda a geração, para que eles lembrassem, e quando eles estivessem comemorando com festa esse dia, e os seus filhos perguntassem: por que essa festa?
porque é a festa da Páscoa. Então vocês vão se sentar e vão lembrar os vossos filhos e vão contar a história de como aconteceu. Vocês vão dizer que os antepassados estavam na terra da escravidão e o Senhor tirou vocês da terra do Egito. O Senhor poupou a vida de vocês, não permitiu que o anjo viesse ferir a casa que estava nos umbrais da porta. Para nós cristãos, que não somos judeus, nós comemoramos a Páscoa. Mas como que comemoramos a Páscoa? O que significa a Páscoa para nós cristãos? Os judeus eles tinham que matar um cordeiro. Toda a festa era sacrificado cordeiros para oferecer sacrifício. Nós como cristãos não comemoramos a Páscoa mais com o sacrifício de cordeiro, porque a Bíblia diz que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ele já foi sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa nós comemoramos quando estamos celebrando a ceia. Os irmãos lembram quando Jesus foi para a festa da Páscoa? Jesus chama os seus discípulos e eles perguntam para o Senhor: aonde quer que nós preparemos a Páscoa? E Jesus pede que ele vá até a cidade. Jesus já dá informação para ele: vocês vão até a cidade. Quando chegar na cidade, vocês procurem um homem que vai levando um cântaro de água na cabeça. Quando vocês encontrarem este homem, você pergunte para ele. O mestre manda perguntar: aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E diz que eles foram e fizeram como Jesus havia mandado. E diz que quando foi na hora marcada, Jesus sentou-se na mesa e com ele os seus 12 apóstolos. E Lucas diz que quando Jesus se reúne, ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, pois vos digo que não comerei mais dela até que se cumpra no reino de Deus. E diz que Jesus toma o pão da graça e começa a partir e dá aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Meus queridos e amados irmãos, quando Jesus agora ele celebra a ceia, ele está dizendo para os seus discípulos: a Páscoa que vocês vão comemorar é agora a ceia. Então a Páscoa nós não comemoramos ela uma vez por ano, mas todos os meses, quando nós reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós comemoramos a Páscoa, porque Jesus disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Páscoa para os judeus, eles comemoram o livramento que o Senhor deu a eles, tirando da terra da escravidão, da terra do Egito, e livrando eles do anjo da morte que passava pelo deserto. A Páscoa para nós cristãos, nós celebramos o que? A morte do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que foi através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados. Estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus, como Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado, ele foi oferecido como sacrifício vivo a Deus pelos nossos pecados. Então nós comemoramos a Páscoa quando celebramos a ceia. Paramos e começamos a celebrar com muita alegria, com muito gozo, com muito prazer, com muito amor no coração, porque começamos a nos lembrar, assim como Deus pediu que os israelitas lembrassem aos seus
às suas gerações, aos seus filhos, o significado da Páscoa. Quando nós reunimos para participar da ceia, nós trazemos a lembrança, a memória do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Reconhecemos que sem a morte de Jesus, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Meus queridos e amados irmãos, esses dias, este momento ao qual estamos passando, é um momento para refletirmos mais uma vez e pensarmos como é importante a Santa Ceia para nós. A alegria que os judeus fazem a festa, eram 7 dias de festa. Eles comemoram a Páscoa, a saída do Egito. Nós devemos também comemorar a ceia, meus irmãos, com muita alegria. Comemorar a Santa Ceia com muito vigor, com muito prazer, com muito ânimo. Porque se a gente lembrar da ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus. Lembramos do Calvário. E quando eu lembro do Calvário, eu lembro de quem eu era. Como é que estava a minha situação, se não fosse a morte de Cristo Jesus no Calvário pelos meus pecados. Por isso que é importante, meus queridos irmãos, a gente refletirmos nesses dias e não perdermos mais o culto de Santa Ceia por nada nessa terra, porque nós estamos vivendo, estamos tão acostumados com os cultos, estamos vivendo religiosos, e o momento da ceia está sendo um momento como se fosse um momento qualquer, mas não é. Todo culto é importante, mas o momento da ceia é um momento, meus queridos, de refletirmos, de nos alegrarmos, de estarmos em comunhão um com o outro e começar a lembrar e dizer: se não fosse o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, se Jesus não tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, o que seríamos de nós? Mas dizermos: glória a Jesus, porque estamos aqui, estamos garantidos de salvação eterna, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Outrora eram homens e mulheres desenganados, estávamos destinados à morte eterna, ao inferno, estávamos distantes de Deus, mas através da morte de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o povo do lugar santíssimo, onde estava a presença, a arca que simbolizava a presença de Deus, diz que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Era como que Deus estava rasgando o véu da separação e dizendo: não há mais tudo aquilo, o pecado, a iniquidade, as transgressões da humanidade que afastava, que impedia o homem de se aproximar de Deus, está quebrado, está rasgado, e agora nós nos aproximamos de Deus através da morte de Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for através de Cristo Jesus, se não reconhecer o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Meus queridos, guarde esta palavra, que esta semana, que não vamos comemorar o dia de sexta-feira, a Semana Santa, não somente mais como uma festa religiosa, onde paramos para seguir tradições, mas que viemos comemorar a morte de Jesus Cristo, a ressurreição, porque a Bíblia diz que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos,
subiu ao céu e está à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, e nos fez uma promessa de vir nos buscar. Assim como o Senhor determinou para o povo de Israel, dizendo: ei, coma com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e os vossos cajados na mão, e comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, é momento, são dias de comermos a Páscoa do Senhor, mas comermos com os vossos lombos cingidos, os nossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e vamos comer com pressa. Essa é a Páscoa do Senhor, entendendo que nós estamos saindo da terra do Egito. Daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, o Senhor Jesus Cristo está nos levando, nos arrebatando para uma terra a qual Ele tem prometido levar para a sua igreja. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, somos passageiros. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, mas vou preparar lugar. Depois virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu possa estar, estejais vós também. Meus queridos, entenda, nós não estamos aqui para vivermos eternamente. Nós estamos de passagem, somos peregrinos, somos passageiros. Temos que comer, temos que viver nessa terra, mas com os nossos lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, e dizendo: estamos saindo desse Egito, estamos saindo dessa terra, e estamos indo para uma terra a qual o Senhor tem prometido para a sua igreja. Guarda esta palavra no seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Comemore esta semana da Páscoa, esse dia da Páscoa, mas como eu disse aos irmãos, comemore com muita alegria a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição ao terceiro dia, e cada dia mais continuar servindo a Ele, porque Ele está vivo. O nosso Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo e Ele é poderoso para continuar fazendo maravilha no meio do seu povo. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas naquele dia presenciaram, vivenciaram aquele momento. Nós não vimos, mas nós cremos pela sua palavra que Ele está vivo e é poderoso, e vai continuar abençoando o seu povo enquanto vivemos aqui na terra, mas Ele vem nos buscar para ir morarmos no céu. Meus amados irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando todos.